Boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? Estou aqui novamente com vocês para a gente estar conversando sobre um tema que eu citei no vídeo anterior, na nossa série Regressão a Vidas Passadas, Mitos e Verdades. E a nossa pergunta de hoje é a seguinte: qual a diferença entre sintomas de incorporação mediúnica e lembranças de vidas passadas traumáticas? O que significa isso? Essa pergunta é muito interessante. Ela apareceu. Eu tenho dois casos clínicos muito interessantes que, vamos dizer assim, exemplificam essa confusão, aparentemente assuntos não relacionados, incorporação mediúnica e lembrança de vidas passadas. Parece assuntos completamente não relacionados, mas vamos aos fatos, que é o seguinte: a pessoa tem um sintoma, tá, de uma pressão na nuca, de sensação de tontura, sensação de passar mal, quando entra em determinado ambiente, sempre o mesmo ambiente. Quando esta pessoa entra neste ambiente, vamos dar um exemplo, num ambiente público ligado a uma determinada religião. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui para não expor o caso clínico. Esta pessoa entra sempre neste ambiente, é um ambiente específico, religioso. Quando essa pessoa entra nesse ambiente, o que acontece? Uma sensação de perturbação, de pressão na nuca, ou seja, típico sintoma de incorporação mediúnica, pressão na nuca e sensações de perturbação, como tontura, náusea, onde a pessoa acaba tendo que se ausentar desse ambiente, tá? E demora a se recompor, tá? Poderíamos, de um modo pouco investigativo e impulsivo, afirmarmos se tratar de um sintoma clássico de incorporação mediúnica ou de tentativa de incorporação mediúnica. Ponto. Segundo caso aqui que eu quero falar para vocês. Um paciente meu, piloto de helicóptero, tá? Piloto da polícia, no momento em que ele estava a decolar com o helicóptero, ele entrava em processos de ouvir uma voz na mente dele, tal como ele relatava a mim. Ele ouvia essa voz e essa voz ficava xingando coisas horríveis para ele, a ponto de dele ter entrado numa perturbação num voo e ter tido que ter um pouso forçado numa dessas decolagens, e depois ele foi afastado temporariamente da função. Buscou o seu tratamento em centros espíritas, tá? Em um centro de Umbanda que ele foi diagnosticado como tendo obsessor junto com ele, ou seja, tanto no centro espírita quanto no centro umbandista, diagnosticaram ele como eram vozes provenientes de um dado espírito perturbado que estava acompanhando ele. Então fez tratamento de desobsessão, aquela coisa toda, e o que aconteceu? As vozes não cessaram. E aí, de uma forma ou de outra, ele chegou até o meu consultório. Bom, então agora eu vou falar dos dois casos em que eu fiz regressão com esses dois pacientes. Por que eu fiz regressão com esses pacientes? Porque esse paciente, por exemplo, piloto de helicóptero, ele estava sentado na minha frente e ele dizia que estava ouvindo as vozes. E eu perguntava a ele, e essas vozes vêm da onde? Ele localizava assim. Só que eu já há muito tempo trabalhando com isso, desde criança, tá?
mais ou menos ali desde os meus 15, 16 anos já envolvido com atividade mediúnica, e após uma vida inteira de dedicação dessa área, eu consigo detectar se tem uma inteligência extrafísica ou não junto com a pessoa, certo? Eu tenho o meu próprio método de fazer isso. O que aconteceu? Eu não tinha ninguém junto com ele na psicosfera dele. A outra paciente, como um caso era um pouco diferente, porque o meu consultório não configurava esse ambiente cujo sintoma relatado se apresentasse. Bom, de qualquer maneira, os dois pacientes entraram em regressão. Então, a moça entrou em regressão. O que era a pressão na nuca que ela sentia? Numa vida passada, ela era ligada à religião e teve um comportamento não esperado, não proibido, vamos dizer assim, pela religião da época. E ela foi deceparam, cortaram a cabeça dela dentro de um ritual religioso, dentro de uma igreja que parecia uma igreja cristã, lá da época da Idade Média. Então aquele sintoma era decorrente de uma lembrança de outra vida que era desencadeada pelo templo religioso, que aquela atmosfera do templo religioso fazia uma indução espontânea nela dessa memória traumática que ela sentia como pressão aqui no pescoço, certo? E o meu segundo paciente, em regressão, a voz era de quem? Era da mãe dele, na infância dele, decorrente de um problema que teve lá na infância. O guri chegando em casa, a mãe xinga ele de todas as palavras mais horríveis, e aquilo era um trauma de infância dessa existência, não era nem de vida passada, era uma lembrança completamente esquecida dele quando ele era criança, e aquela voz era da mãe dele, gente, não era de obsessor nenhum. Então, se nesses dois casos a suposta incorporação mediúnica de um obsessor não tinha nada a ver com o obsessor, eu quero convidar você que está vendo esse vídeo a refletir profundamente sobre essa série de diagnósticos que as religiões vêm dando, culpando os obsessores. Eu digo que eu estou até com pena dos obsessores, porque eles levam a culpa para tudo. Tudo de ruim que acontece com uma pessoa são os tais obsessores. Então, eu tenho feito pesquisa séria nessa área, e esses dois casos, eles para mim, eles exemplificam com clareza a diferença entre um sintoma de incorporação mediúnica de uma lembrança de vida passada traumática. Deixo aqui o convite para que você mesmo avance nessas pesquisas por conta própria, em você mesmo, e aguardo